O nosso tema de hoje é não julgar para não sermos julgados. No Evangelho, narrado por Mateus em seu capítulo 7, versículos 1 e 2, Jesus diz: não julguem para não serem julgados, e com o mesmo juízo que julgarem alguém, serão também julgados. Assim, fica clara esta máxima: não julgue para não ser julgado. O Evangelho segundo o Espiritismo trata desse assunto de maneira aprofundada em seu capítulo 10º, que tem como tema Bem-aventurados os misericordiosos. A propósito, gostaria de falar um pouco sobre este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem algumas pessoas que me ouvem e que desconhecem o livro. Algumas pessoas de outras religiões, inclusive, chegam a ficar em dúvida. O que é esse outro evangelho? Kardec escreveu um outro evangelho, o que ele fez? Não, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho. É um livro que trata e explica os ensinamentos morais do Cristo. Mostra também a concordância destes ensinamentos de Jesus com aquilo que a doutrina espírita prega. E mostra também a aplicação desses ensinamentos na nossa vida cotidiana. Então, seja você de que religião for, quando você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai encontrar justamente isso, este estudo, estas explicações sobre os ensinamentos morais de Jesus. E, como estávamos falando, nesse item, não julgar para não sermos julgados, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos alerta para o perigo da interpretação ao pé da letra. Porque se interpretarmos ao pé da letra, não vamos ter mais juízes, advogados, não teremos mais a eficácia das leis, porque não teremos quem as aplique e quem as julgue. Então, precisamos entender que os nossos juízes e os nossos legisladores têm a responsabilidade de garantir a estabilidade social. Portanto, é preciso que haja leis e, consequentemente, aqueles que as aplicam para proteger a sociedade daqueles que são malfeitores. É esta a função de policiais, de juízes, de advogados, de promotores e assim por diante. Não estão cometendo eles pecado nenhum ao julgarem pessoas, porque estão ali na condição de defensores da sociedade, tentando ali aplicar penas para proteger a sociedade da ação de pessoas com más intenções e levá-las, quiçá, a um processo autoeducativo. Sabemos que nem sempre dá certo, mas a ideia é justamente essa e é uma ideia totalmente legítima. Mas então, o que será que Jesus quis dizer com esta questão? Não julgueis, não julguem, não julguem o outro. É porque nós, a humanidade, de maneira geral, tem a tendência de, ao comentar e ao observar o mal alheio, fazer isso com uma certa dose de crueldade, vendo no outro defeitos que ele possui e outros que não possuem, e com esta visão distorcida do outro, condená-lo interiormente, no seu próprio juízo íntimo, relegando esta criatura a uma posição de não merecedora da sua atenção, do seu amor, da sua compaixão.
Para nos aprofundarmos, precisamos dar assim uma avaliação, ou melhor, uma interpretação do que seja exatamente julgar, porque o termo é amplo. Ao julgarmos, ou melhor, ao observarmos qualquer atitude, qualquer fato, nós inevitavelmente faremos uma avaliação íntima. É inevitável. Nós, vendo alguma coisa acontecer, vamos dizer para nós mesmos: isto é bom, isto não é bom, isto é ruim, isto é um crime, isto é uma ação maravilhosa. Enfim, estaremos fazendo esta avaliação que, em alguns casos, utilizaremos a palavra julgar. Como é que você julga esse ato? Eu julgo um ato bom, um ato generoso, um ato ruim, perverso. É o julgamento sobre o fato que estamos observando e ele é inevitável. Agora, quando julgamos ou avaliamos o comportamento de quem quer que seja, podemos usar este julgamento no pior sentido. Ou seja, julgamos a criatura que comete um ato negativo, comete uma ofensa, uma agressão, comete um crime. Corremos o risco de julgá-la como um malfeitor irremediável. Uma pessoa ruim, uma pessoa do mal. Dependendo do que ela faz, obviamente, somos forçados a dizer: ela está praticando o mal. Mas, se observamos e conhecemos a lei de evolução, sabemos que todos nós vamos evoluir e nos tornarmos espíritos bons e depois, com mais algum esforço, vamos nos tornar espíritos puros, o grau máximo da nossa evolução. Nesse grau, obviamente, deixaremos por completo a maldade, deixaremos de praticar a maldade, deixaremos de prejudicar a quem quer que seja. Mas para chegarmos até aí, precisamos passar por inúmeras experiências. Então, aquele que hoje está na maldade, praticando a maldade, é um ser que está desviado do caminho do bem e do caminho da evolução. É um desvio temporário. Quanto tempo vai demorar esse desvio? Não sabemos. Mas o certo é que teremos a eternidade para consertarmos a nós mesmos. Então, aquele que está na maldade, voluntariamente na maldade, este também terá a eternidade para se conscientizar dos seus erros e fazer esforços para a sua própria regeneração. Então, quando nós taxamos o malfeitor de hoje como um ser que não merece a nossa piedade, a nossa compaixão, a nossa consideração, é como se estivéssemos dizendo que está faltando ali a justiça e a bondade de Deus, porque ele está condenado a ser ruim pela eternidade. Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, jamais deixaria que alguém permanecesse nesse grau de infelicidade íntima, porque pode não nos parecer, mas o ser que está engajado na maldade é um ser infeliz. É um ser que deixa de desfrutar de todos os benefícios da bondade, do amor ao próximo. É um ser que não conhece ou que não consegue receber o amor do outro, porque igualmente não consegue se expressar com o amor que também possui. Então, não julguemos desta forma, porque aquele que hoje está enveredando pelo erro irá se corrigir e
se tornará um espírito feliz, assim como nós estamos tentando nos tornar. Esta é a primeira parte, porque tem a outra. Não julgar para não sermos julgados. Porque do mesmo jeito que nós julgarmos, nós seremos julgados. Quer dizer que vai ter um tribunal lá no céu, eu morro e vou ser julgado. Deus vai me colocar lá, talvez com um advogado de defesa e um promotor, para fazer um julgamento dos meus atos durante a vida. Isto não é necessário, porque nós já temos algo que faz este trabalho por nós mesmos. Chama-se consciência. E a consciência, a nossa consciência é implacável. Nós podemos anestesiá-la, nós podemos esquecê-la, nós podemos fabricar argumentos íntimos para tentar ludibriá-la, criar falsas justificativas para cometer erros nesta ou naquela área de atuação na nossa vida. Mas chega um ponto em que a consciência nos acusa e a consequência do erro chega até nós. Então, vejamos algumas consequências do nosso ato de julgar negativamente o outro. A mais suave talvez seja a sintonia com o mal. Sabe quando nós observamos o mal que alguém faz e imediatamente começamos a pensar mal da criatura que está fazendo, comentamos o mal que ela está cometendo, fazemos assim um certo alarde em torno do erro que a pessoa cometeu, fazendo com que várias outras pessoas passem a olhá-la também com este mesmo olhar de desprezo que nós trazemos. Quando nós fazemos isso, nós automaticamente nos sintonizamos com a vibração do erro que a pessoa está cometendo. Então, se ela está sendo cruel e eu comento a crueldade e entro naquela vibração, eu sintonizo com esta crueldade. Se a pessoa está sendo invejosa, eu automaticamente entro na vibração da inveja. Eu passo a atrair para mim justamente aquela energia daquilo que eu estou comentando pejorativamente. É diferente de quando somos forçados a comentar esse mal com algum objetivo útil. Quando fazemos esses comentários apenas para denegrir, ou para criar assunto, para chamar atenção, para mostrar, olha, como o outro é pior do que eu, ou pior do que nós, aí sim a coisa fica complicada. Mas existem consequências piores do que esta. Chama-se culpa. Quando nós fazemos esse ato de comentar e condenar o mal alheio, divulgando, mostrando assim para todos os lados onde a pessoa está errando, gerando para a vida desta pessoa consequências negativas, porque outras pessoas também vão olhá-la com descrédito ou com desprezo. E depois percebemos que não era exatamente aquilo que ela estava fazendo, ou que não era nada daquilo que ela estava fazendo. Ela não estava fazendo nada de errado, mas parecia. E aí nós comentamos, e aí a pessoa sofre porque se vê abandonada por inúmeras pessoas que acreditaram naquilo que nós falamos.
É o poder da calúnia e da difamação. Quando percebemos que erramos nesse sentido, nós nos sentimos culpados. E o peso da culpa gera para nós mesmos punições íntimas que, em graus muito elevados, podem nos levar em futuras existências a quadros de demência, de autismo e de outras anomalias, porque precisamos de alguma forma nos punir. Ninguém nos puniu pela calúnia e difamação, então nós nos punimos. Mas não é só isso. Porque quando nós julgamos o outro, emitimos um juízo que vai servir igualmente para nós. E mesmo que não divulguemos, que não falemos, mas quando no nosso íntimo somos por demais rigorosos com relação a quem quer que seja, quando olhamos o erro do outro e imediatamente o descartamos da nossa convivência porque reprovamos aquele ato sem dar-lhe nenhuma oportunidade de reparação, quando nós deixamos de ver a pessoa como um ser humano digno de se reabilitar perante a vida, nós estamos fazendo um julgamento íntimo, um julgamento diante do erro que a pessoa cometeu. Não estamos considerando os motivos que a levaram a errar. Não estamos considerando sequer o processo evolutivo do outro. Porque não sei se vocês sabem, mas há espíritos reencarnados na Terra que vêm de encarnações anteriores onde foram muito cruéis, muito violentos. Então, nesta encarnação, eles ainda estão impregnados desta tendência agressiva e se tornam agressivos e cometem erros graças a esta tendência natural que eles trazem. Não é uma tendência boa, não significa que a cada agressão cometida nós devamos aprovar esta agressão, muito pelo contrário. Mas quando nós deixamos de compreender o estágio evolutivo do outro, a situação em que ele se encontra para ainda manifestar as suas tendências inferiores, nós fazemos um julgamento íntimo. Isto está dentro de nós. Podemos ou não exteriorizar este julgamento através de palavras, mas já o fizemos, já está dentro de nós este julgamento. E aí, em determinado momento da nossa vida, percebemos que nós também erramos. Talvez não como o outro errou, mas também erramos. Nesta ou naquela área cometemos erros. E aí o que a nossa consciência diz? Eu julguei o outro, devo julgar a mim mesmo. O outro, o que o outro merecia no meu julgamento? Merecia ser castigado, merecia ser agredido. O que eu mereço então? Eu mereço também castigo. Esse é o raciocínio da culpa. Quem é culpado merece ser punido. Então, eu passo, consciente ou inconscientemente, a trazer para mim mesmo mecanismos de autopunição. Porque acreditamos que, sendo punidos, nós vamos pagar pelos erros. Doce ilusão. Nós pagaremos pelos nossos erros, primeiramente nos perdoando, para que tenhamos condições íntimas de ânimo, de disposição, de fé em nós mesmos, para que tenhamos estas condições para reparar os erros cometidos. Quando só há condenação, não há chance para a reabilitação. Isso vale para nós
isto vale para os outros. Quando só condenamos, quando estaremos enxergando-os como seres em evolução, que vão também se reabilitar consciencialmente e se redimir dos seus próprios erros. Pois bem, quando paramos de julgar, quando passamos a entender as piores criaturas da face da terra como irmãos, tão filhos de Deus como nós, quando começamos a enxergar que, pelas tendências que trazemos hoje, também conseguimos enxergar ou imaginar erros que cometemos em encarnações anteriores e que precisam ser esquecidos e, graças a isso, aqui estamos aqui reencarnados, percebemos que Deus vai dando oportunidades a todos nós. A todos nós. Então paramos de julgar e nos libertamos do peso do julgamento que fazemos aos outros e do julgamento que fazemos em relação a nós mesmos. Continuaremos olhando para os nossos atos com a avaliação crítica para saber se acertamos ou se erramos, se foi bom ou se foi ruim. Mas parando de julgar, eu paro de me condenar. Então, quando eu avalio como errado a minha atitude, o meu comportamento, eu simplesmente tento aprender com o erro, reparar o erro e melhorar para que numa próxima oportunidade eu consiga fazer e ser melhor. Para darmos exemplos, aproveitemos que estamos no finalzinho da comemoração da Páscoa. Lembremos do julgamento pelo qual Jesus passou, onde foi acusado de coisas que não fez, foi julgado e foi condenado à cruz. Quem foram esses juízes? Quem condenou Jesus? Não dá para dizer que foi uma só pessoa, mas vemos a culpa estampada em todas estas criaturas ao perceberem: condenamos o Mestre, condenamos aquele enviado por Deus para guiar a humanidade e nós o perseguimos e matamos. Então todas estas consciências ao longo das encarnações, ao perceberem o erro, foram trabalhando para se reabilitarem. Percebendo o erro, passaram a receber e sentir o amor de Jesus. Vemos o caso de Judas, que por um erro de julgamento sobre o que era melhor fazer naquela ocasião, acabou entregando-o às autoridades, esperando uma reação de Jesus em que ele se projetasse ao poder temporário. Não confiou, portanto, nas diretrizes traçadas por Jesus para a sua estadia na terra. Julgou errado, agiu errado, puniu a si mesmo, mas foi reabilitado pelo amor de Jesus e pela sua própria vontade, se esforçando em mais do que uma encarnação para trabalhar em favor de Jesus até se tornar o Espírito redimido que é hoje. Muitos outros o condenaram não só quando ele esteve na terra, mas em várias outras circunstâncias, e ao perceberem o erro, foram e estão se engajando para gradativamente se reabilitarem consciencialmente do erro de perseguirem o Mestre da humanidade. É assim que muitos de nós se localiza no tempo e no espaço, tentando fazer hoje, junto com Jesus, algo de bom em favor do próximo,
tentando colocar na prática os ensinamentos de Jesus, porque passamos a enxergar nele o nosso amigo e o nosso mestre. Então, assim como Jesus ressurgiu depois da crucificação, que ressurja dentro de nós sempre a vontade de nos reabilitarmos diante de todo e qualquer erro que cometemos, enxergando no nosso próximo alguém que realizará este mesmo caminho que estamos tentando realizar, rumo ao nosso Mestre e amigo Jesus, rumo à construção da nossa paz interior e da nossa verdadeira felicidade. Que assim seja.